Vamos lá. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o que é, quais são os componentes para a gente fazer esse estriamento em placa que a gente viu. O primeiro componente é o bico de Bunsen, né? Que a gente sabe que é importante para esterilizar a alça e para manter aquele ambiente asséptico próximo à chama. Aqui são as culturas mistas, que a gente quer separar, né? Aqui tem vários micro-organismos dentro de um tubo só. Como a gente vai utilizar a técnica de estriamento, a gente vai conseguir ver as diferenças morfológicas de cada colônia e a gente vai conseguir, portanto, separá-las. A alça de platino, ou alça de inoculação, e as placas com água. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, o que é que o profissional vai fazer? Ele vai identificar com a data. Eu sugiro que identifique com data, iniciais, nome do meio, nome da cultura, já para ficar tudo identificadozinho. Depois, ele vai flambar a alça, vai esperar esfriar um pouco e depois vai abrir o tubinho e vai coletar ali daquele tubinho uma certa quantidade de micro-organismos. Vocês viram que ele deu uma mexidinha? Porque alguns micro-organismos, por mais que eles cresçam em suspensão, eles caem lá para o fundo do tubo. Então, ele deu uma flambada na boca do tubo, vai pegar uma alíquota, ou seja, uma fração, né, uma parte, flamba novamente, fecha, e agora ele vai começar a técnica de estriamento. Então, como é que ele faz? Primeiro ele faz uma bolinha, você pode fazer essa bolinha ou não, tem gente que gosta de fazer, tem gente que não gosta. E o que é que ele vai fazer, pessoal? Para diminuir mais ainda o inóculo, toda vez que ele for fazer uma estria, ele vai flambar. Por quê? Dessa bolinha ele vai tirar alguns micro-organismos, né? E aí ele flamba de novo e bota os outros micro-organismos. Eu não faço assim, tá, pessoal? Eu faço sem ficar flambando, porque eu acho que perde muito tempo e no final tem o resultado praticamente o mesmo. Mas se quiser, pode fazer assim, para você ter um estriamento ainda mais bem feito, ainda mais, vamos dizer assim, com esse esgotamento que é necessário, aí você fica flambando passo a passo. Mas eu, sinceramente, não faço assim. E nem acho que seja tão necessário assim. Mas, para quem quer um estriamento bem estriado, e tem esse tempo disponível, então é possível. E depois ele finaliza com essa estriazinha no meio. Você veja que nesse método ele fez 3 estrias apenas. Nos outros métodos tem mais estriamentos, tem 4, tem 5, né? Vai depender do que a gente pretende. Depois vai incubar. Por que vai incubar? Porque o micro-organismo ainda está, né, só a célula, uma célula só. A gente precisa que fique em colônia. Então, a gente vai esperar 24 horas a 35, 36 graus Celsius, até 37 graus Celsius. E depois vai ver o resultado. O resultado é o estriamento lá da placa. Essa placa nem ficou tão bonita assim, né? Vamos combinar. Mas, se a gente parar para pensar, tem uma ou outra colônia que isolou. E aí a gente pode pegar essa colônia para fazer o antibiograma. E como que é o antibiograma? Vamos ver agora. Teste de suscetibilidade a antimicrobianos. Depois, pessoal, se vocês quiserem olhar esse site é muito rico. Principalmente para quem tem um pouquinho mais de domínio do inglês, ele é bem bom.
para fazer todas essas revisões. Então, vamos ver aqui o teste de suscetibilidade. O que é que ele vai mostrar para a gente de componentes que a gente tem para fazer esse ensaio? A primeira coisa que ele vai mostrar são os swabs, que é como se fosse um cotonete bem grande, que geralmente é estéreo. Tem também não estéreo, né? Mas a gente usa estéreo. Tem as placas de cultura, que é daqui que a gente vai tirar o micro-organismo. Você pode fazer o antibiograma a partir de uma cultura em suspensão ou a partir de uma cultura em meio sólido. Nesse exemplo, ele vai mostrar em meio sólido. Uma placa, um agar chamado agar Miller-Hinton. Esse agar Miller-Hinton, ele é próprio para fazer antibiogramas, que os resultados ficam mais nítidos, tá? Aqui é a escala de McFarland. Essa escala nos diz o nível de turbidez necessário para ter um quantitativo de células, em termos de unidades formadoras de colônia por ml, interessante para fazer esse teste, tá? Lá no laboratório clínico, isso é imprescindível. Mas para a gente fazer ensaios mais simples em aula, não necessariamente a gente vai precisar ter essa escala, tá bom? A gente observa a turbidez e faz o ensaio. Solução salina, por que ele vai utilizar solução salina? Porque ele vai pegar essa bactériazinha que está aqui e vai colocar numa solução em suspensão. Por que ele não pode colocar água? Porque a água vai ter uma quantidade de sais muito menor que o interior da célula. Por osmose, a água vai acabar entrando bastante na célula e vai causar lise nessas células. Então, a gente precisa utilizar uma solução de salina a 0,9%, a 0,85% para fazer a dissolução. Utilizamos também a alça de inoculação, essa alça é uma alça de platina, e aqui são os frascos com diferentes antimicrobianos. Aqui a gente vai ter streptomicina, ciprofloxacina, clorafenicol, gentamicina, penicilina G e doxiciclina. Todos vocês conhecem. Aqui vai ter uma régua para medir quem é suscetível, quem é resistente. Aqui ele vai utilizar para pegar esses disquinhos palitos de dente, mas você pode utilizar uma alça de metal e ficar flambando essa alça. Esse palito de dente tem que estar esterilizado. E um becker para a gente colocar, um becker ou qualquer, enfim, recipiente de vidro, para a gente colocar os descartes. Porque quando a gente for utilizando esses materiais aqui e o próprio suave, vai precisar descartar em algum lugar. Então, coloca aqui. E o bico de gusa. Então, vamos ver como é que acontece. Vou pegar a alcinha. Vai dar aquela flambada de sempre. Depois, perceba que dentro dessa placa tem diferentes micro-organismos de diferentes cores. Tem uns mais brancos, uns mais amarelinhos. Então, ele vai pegar uma colônia e vai dissolver essa colônia na solução salina, até que essa solução salina fique parecida com a turbidez da escala de McFarland que ele está utilizando lá. Sempre esse passo de fazer a flambagem no frasco também. Colocou a bactéria, flamba novamente e fecha o tubinho. Parece tão fácil, né, gente, quando a gente vê assim. Mas na prática, ter essa prática nas mãos é um pouco difícil. Aí faz essa comparação com a escala do McFarland. E o que é que ele vai fazer? Vai pegar os swabs, que esses swabs estão estéreis. E vai espalhar aquele micro-organismo que está na solução salina. Essa parte do espalhamento é uma das partes mais cansativas do ensaio, porque você tem que fazer como se fosse uma pintura
né, nessa placa, e essa placa ela tem que ficar totalmente coberta desses micro-organismos. Então, é bem cansativo, cansa o braço, você tem que ficar fazendo tempão. Então, é o que dá mais trabalho mesmo. E, geralmente, as placas de meio para fazer antibiograma, elas são grandes, né, para caber muitos discos, placa assim desse tamanho. Então, aí ele vai utilizar uma placa média, mas uma placa grandona, então demora para você pintar tudo. Olha o que ele vai fazer. Primeiro ele vai passar esse suave numa direção, tá vendo? E ele vai completar toda a placa até o final, o mais juntinho que conseguir. Depois ele vai dar uma viradinha de 45 graus. Nesse caso, ele fez uma viradinha de 90 graus, mas o ideal é a gente fazer uma viradinha de 45 graus para poder fazer isso 6 vezes em todos os lados da placa, tá? Para que a gente consiga o máximo de preenchimento dessa placa possível de micro-organismo. E vai preenchendo até o final, até a gente ver que toda a placa ficou tomada. E no finalzinho, a gente passa na borda, tá vendo? Nos cantinhos, para que toda a placa fique coberta com a solução. E tudo forme aí um tapete de micro-organismos. Tudo isso está sendo feito aonde? Perto da chama. Qual é o próximo passo? Colocar os discos. Não necessariamente precisa fazer isso, tá, pessoal? Você pode simplesmente descartar num descarte com hipoclorito de sódio. Depois, você vai pegar um frasco. Esse frasco geralmente é um frasco pequeno. Vai pegar o palitinho, ele vai usar o palitinho, e vai colocar num lugar dentro da placa. O que é que a gente faz? Geralmente a gente marca a placa antes com aquela canetinha marcadora, e aí você coloca diferentes discos em toda a placa, daqueles discos que você escolheu. Aí ele colocou 6 discos diferentes, incubou a 37 graus Celsius, por 24 ou 48 horas, dependendo do nível de crescimento do micro-organismo. Depois, a gente vai ver o que é, né? O que foi suscetível, o que foi resistente. Qualitativamente, não quantitativamente. Olha só. Vai fazer a aferição, ó, a medição desse aro. Dependendo da medição desse aro, a gente vai classificar como suscetível, resistente ou intermediário. Viu que para cada antimicrobiano a gente tem um tamanho de halo em que a gente considera suscetível, intermediário ou resistente? Então, o que é que ele encontrou? O mensurado que ele encontrou, o mensurado é esse aqui, ó. Ele mensurou para a streptomicina 17 milímetros. Então, a gente vai olhar. É suscetível com maior ou igual a 15. É intermediário entre 12 e 14. É resistente com menor que 11. Então, vamos ver. Será que é resistente? Será que é suscetível? Para ciprofloxacin tem um valor, para penicilina tem um valor, tem uma tabela. E existem várias tabelas, pessoal, que se faz. Isso no laboratório tem que ter. E aí vamos ver qual foi o resultado. Suscetível a streptomicina, intermediário a ciprofloxacina. Ó, suscetível a streptomicina, intermediário a ciprofloxacina, resistente à penicilina, suscetível a clorofenicol, resistente à doxiciclina. E ele colocou também outra resistência a e suscetível à doxiciclina, porque ele viu aí que utilizando a penicilina e o clorofenicol,
a penicilina e a doxiciclina seriam resistentes em determinadas culturas. Então, tem ainda essa fase intermediária um pouco confusa, principalmente quando a gente tem aqueles halos geminados, halos juntos, né, que dá ao teste uma inconclusão. Deu para entender, pessoal? É aí, porque aí a gente já finalizou essa parte micro e agora a gente vai começar a parte de diagnóstico molecular de doenças infecciosas, tá bom? Como é que ocorre, pessoal? Depois que a gente tem aí, a gente já viu isso aqui, né? Depois que a gente tem um micro-organismo já isolado, e a gente junta aí com uma anamnese bem feita, a gente precisa de alguns exames complementares para diagnosticar esse paciente da melhor forma possível. Toda vez que eu vou dar aula para vocês, eu falo sobre praticamente os mesmos aspectos. A gente fala sobre a fisiologia do micro-organismo, a gente fala sobre a contaminação, a gente fala sobre a epidemiologia, e tem uma parte que a gente fala sobre diagnóstico, né? E para todas as doenças, para todos os micro-organismos que a gente viu agora, a reação em cadeia da polimerase, ou PCR, é falada. Quando vocês forem estudar nas literaturas, sempre uma das opções diagnósticas vai ser a reação em cadeia da polimerase. PCR aqui não é proteína C reativa, é diferente. Nós não vamos estar trabalhando com proteína C reativa, a gente vai estar trabalhando com reação em cadeia da polimerase, em biologia molecular. Então, para a gente ter certeza, às vezes, de alguns diagnósticos, a gente precisa solicitar uma amostra biológica, e dessa amostra biológica a gente vai fazer diferentes exames de diferentes áreas da ciência para chegar a um diagnóstico preciso. Lá em hemato, lá na imunologia, na parte bioquímica, faz ensaios microbiológicos, olha por microscopia, e nós temos também uma opção, que é uma opção que tem ganhado cada vez mais espaço, que é a biologia molecular, onde a gente consegue identificar partículas moleculares desse micro-organismo, dando mais sensibilidade e especificidade aos testes diagnósticos. Então, percebam, no diagnóstico molecular, tanto a gente pode fazer análise de doenças fisiológicas inerentes às células do próprio organismo, como um câncer, ou uma doença congênita, como a gente pode pesquisar também sobre informações presentes nos micro-organismos que são habitantes daquele indivíduo. É um vírus? É uma bactéria? É um bacilo? É um protozoário? O que é aquele micro-organismo? Então, a partir da análise das biomoléculas centrais da vida, que são os ácidos nucleicos, DNA, RNA ou de proteínas, a gente pode identificar esses micro-organismos com mais facilidade, com mais especificidade, com mais certeza. É o que está se fazendo hoje para o coronavírus, para testar de fato que você está acometido ou para fazer outros tipos de exames confirmatórios. Não basta apenas o exame sorológico. Em muitos momentos você vai precisar aí ter a confirmação por biologia molecular. No Hemocentro, por exemplo, quando você faz a transfusão sanguínea, não sabia que era HIV positivo, né? Então, eles vão fazer tanto o teste sorológico, e se esse teste sorológico der positivo, eles vão fazer a reação em cadeia da polimerase, né? Ou eles chamam de NAT também. Teste do ácido nucleico. E aí, confirmando a partir disso, né, identificando a molécula de ácido nucleico do vírus, aí a gente pode ter uma certeza. Se tiver esse positivo e esse positivo, é porque, de fato,
a pessoa está acometida com HIV. E aí tem que chamar para conversar, para orientar, né? Só um recorte, né? Para a gente ter essa noção. Mas, pessoal, para que a gente entenda como é que isso ocorre, como é que a gente consegue identificar isso, a gente tem que entender todo o passo a passo, né? A primeira coisa que a gente vai entender é o que é a reação em cadeia da polimerase, mas eu vou explicar para vocês também que existem passos antes e depois da PCR que são muito importantes para o diagnóstico como um todo. Mas eu vou começar explicando para vocês o que é essa PCR. O inventor dessa PCR é esse rapaz aí chamado Kary Mullis. Kary Mullis, ele é um biólogo que ele trabalhava com essa parte de biologia molecular e ele trabalhava amplificando o DNA, né, aumentando a quantidade de moléculas de DNA que ele queria estudar dentro de bactérias. O que é que ele fazia? Ele pegava uma bactéria. A bactéria, ela suporta plasmídios. Lembra aí que até esses plasmídios, eles são importantes fatores de resistência? Ele botava um plasmídio aqui com o DNA que ele queria estudar. Essa bactéria se multiplicava por fissão binária várias e várias e várias vezes. Depois ele pegava essas bactérias e extraía esse DNA, e aí ele tinha um volume de DNA suficiente para fazer as pesquisas dele. Que não basta só uma molécula de DNA. Precisa de vários clones daquela molécula para a gente fazer um diagnóstico, por exemplo. Que a molécula de DNA é muito pequena. Então, ele tem essa dificuldade e ele ficava pensando, como é que eu vou concentrar um único DNA em milhões de formas, ou de cópias, de uma forma rápida? Porque isso aqui acabava demorando 24, 48 horas, depois tinha que extrair, e às vezes não dava certo. Então, ele ficava pensando, como é que eu vou fazer essas milhões de milhares de cópias sem fazer o que eu já estou fazendo? E ele era surfista, na verdade, ele ainda é surfista. E aí, a história diz o seguinte. Um dia ele estava surfando, ele é biólogo, ele estava surfando com a namorada dele, estava voltando da praia, e aí ele teve uma ideia. Ele pensou, por que eu não utilizo as características do próprio DNA e da própria enzima que polimeriza DNA, que é a DNA polimerase, ao meu favor? Foi o que ele pensou. Eu sei que para produzir DNA precisam de algumas moléculas principais. Precisamos de nucleotídeo, precisamos de um DNA molde, precisamos do DNA da DNA polimerase e precisamos de primers também, aqueles iniciadores. Isso tudo vocês já estudaram lá em CEF, lá em Célula, Estrutura e Função, em OMF1. Beleza. Preciso de tudo isso para produzir DNA dentro da minha célula. Como é que eu vou fazer isso fora da minha célula? Não sei. Daí ele se lembrou de uma propriedade muito importante do DNA. O DNA ele tem a capacidade de se hibridizar, se juntar, por causa das bases nitrogenadas, de forma complementar. Deixa eu colocar uma pessoa aqui para entrar na sala. Ele tem a capacidade de se hibridizar e ele tem a capacidade de se abrir, de se desenovelar, né? Ele pode abrir e fechar, até porque ele faz isso o tempo todo. Sempre que a célula precisa se reproduzir, produzir outra cópia dela mesma, ela abre esse DNA para poder haver a autoduplicação semi-conservativa. Então, ele pensou, qual outro fator eu vou conseguir para abrir? Ah, já sei, a enzima helicase. As tesourinhas moleculares. Para abrir essa molécula de DNA, mas eu não tenho helicase. Que outra característica desse DNA eu poderia utilizar? Ele se lembrou o seguinte, quando a gente esquenta uma solução com DNA, essas pontes de hidrogênio que deixam com que esse DNA fique juntinho, elas são perturbadas e o DNA abre. Assim que a gente faz com que essa temperatura
diminua, fique mais fria, esse DNA junta de novo. E aí ele pensou, vou produzir uma máquina que consiga abrir e fechar meu DNA, que esquente e esfrie, e vou colocar dentro dessa máquina os nucleotídeos e a enzima DNA polimerase e os primers, e vou ver se dá certo. Foi assim que ele descobriu um método de produzir várias e várias moléculas de DNA. Milhões de milhares. E funcionou. Na época, em 1983, foi um dia desse, ele conseguiu esse feito maravilhoso, só que ele não foi muito bem aceito. Ele tentou publicar em algumas revistas, mas as revistas disseram que, enfim, era algo muito rudimentar, era só um equipamento que esquentava e esfriava e algumas moléculas lá dentro, e que isso não tinha muita validade científica. 10 anos depois, que houve um boom da biologia molecular, porque a PCR é um marco na ciência e na parte biológica, no que se diz respeito a diagnóstico. 10 anos depois, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química por esse feito. De tão importante que é essa técnica. Então, vocês, enquanto profissionais da área da saúde, precisam entender minimamente essa técnica, porque é uma técnica que vai dominar o diagnóstico clínico daqui a uns anos. Hoje ela não é tão incidente porque ela ainda é muito cara. Mas como a gente sabe que a tecnologia, ela com o tempo se torna barateável demais. Quando eu era criança, eu não tinha possibilidade jamais de ter um celular. Hoje, qualquer criança tem um celular iPhone na mão. Então, existe essa possibilidade de a gente ter ainda um dia em todo o hospital diagnóstico molecular por PCR. Hoje isso ainda não existe. Em Mossoró, a gente só tem biologia molecular de fato nas universidades públicas. Tanto em todo o setor privado, seja setor privado de ensino, quanto nas áreas clínicas, esses ensaios eles são terceirizados para outros lugares. Eles não são feitos em Mossoró. Por quê? Porque é muito caro, tudo é muito caro. Os reagentes são caríssimos, o equipamento é caríssimo. E tem que ter pessoal especializado. Precisam encontrar pessoas que saibam trabalhar, por isso que ela é difícil de ser encontrada. Mas só para contextualizar vocês. Então, como é que se faz? Como trabalhar com tão pouco material, né? Ele pensou. Então, vejam só, aqui a gente tem uma célula que tem uma gota de saliva, né? E nessa gota de saliva, a gente tem várias coisas. A gente tem DNA, a gente tem proteína, a gente tem micro-organismos, né? Diferentes. Dentro desse micro-organismo, a gente tem moléculas. Dentre essas moléculas, a gente tem os cromossomos bacterianos, por exemplo. Nesse cromossomo bacteriano, a gente tem uma molécula de DNA de dupla fita, e essa dupla fita ela é cheia de nucleotídeos, que são que dão a essa molécula essa característica de dupla hélice. Aqui no meio, a gente tem as famosas bases nitrogenadas. Agnaldo Timóteo e Gal Costa, né? Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Sendo essas mais fáceis de serem quebradas do que essas, correto? E aqui, nesse exterior, a gente tem um esqueleto de açúcar fosfato. Porque o nucleotídeo tem uma pentose, uma ribose ou desoxirribose e um radicalzinho fosfato. Então, como trabalhar nessa perspectiva? Eu só tenho uma bactéria. Número 1. Como é que eu vou fazer para fazer um ensaio? Para descobrir quem é aquela bactéria? Se eu só tenho um pedacinho de DNA tão pequeno que eu não consigo enxergar. A gente pode utilizar o PCR para amplificar. Então, os avanços nas tecnologias para a realização de exames podem complementar o diagnóstico clínico e podem impulsionar a busca de testes de alta sensibilidade e especificidade. Hoje isso é extremamente possível, principalmente para quem tem poder aquisitivo, né? Então, o PCR ele aumenta o número de cópias de material genético e tem mais material genético para análise,
né? E o PCR detecta a presença do material genético naquela amostra, onde a gente consegue amplificar, aumentar a quantidade de DNA numa amostra que a gente quer solucionar, né? Ai, começou, gente, o barulho. Que a gente quer solucionar aí o nosso caso clínico. Algumas pessoas ainda estão tentando entrar. Esse diagnóstico molecular, pessoal, como eu falei para vocês, ele serve não somente para a identificação de doenças infectocontagiosas, como também doenças genéticas e câncer. Então, é bem interessante vocês entenderem essa aula para que vocês extrapolem isso para outras searas, onde vocês ainda vão estudar outras coisas. Então, veja só, quando a gente vai fazer o diagnóstico molecular do HIV, por exemplo, a gente vai ter possibilidades diferentes. Testes diretos, que vão identificar antígenos desse micro-organismo. Testes indiretos, que vão identificar os anticorpos desses micro-organismos. Então, a gente ainda tem a possibilidade de identificar, por biologia molecular, a detecção direta do vírus a partir da identificação do RNA viral, que é o HIV, que é um vírus de DNA, ou do DNA que é convertido após a infecção, DNA proviral. A gente sabe que depois que ele entra na célula, ele vai produzir seu próprio DNA. Então, existem essas diferenças de abordagens metodológicas. E quando a gente vê aqui esses marcadores diagnósticos que a gente pode utilizar para diagnosticar o HIV, nós temos algumas opções. Nós temos o RNA viral, está aqui. Nós temos a P24, que é uma proteína. Nós temos a IgM e a IgG, tá? Veja aqui as semanas de infecção. Na primeira e segunda semana, a gente só consegue identificar, de fato, uma pessoa que foi acometida com HIV através de biologia molecular. Nos casos mais precoces, congênitos. Então, quando a janela imunológica ainda não foi suficiente para produzir quem? As nossas IgGs. Então, é muito interessante que a gente tenha uma maior sensibilidade e especificidade quando a gente usa a busca por biologia molecular. Isso eu trouxe um exemplo do HIV, mas tem muitos outros, HPV, coqueluche, e, enfim, todas as doenças infectocontagiosas que a gente estudou até agora. E um caso bem interessante do poder da biologia molecular para mudar o destino das pessoas foi o caso Angelina Jolie. Angelina Jolie, ela já tem um histórico familiar de câncer. Nesse histórico, ela já tinha perdido a tia, a mãe, para o câncer. E fazendo um mapeamento genético, através de biologia molecular, através da análise do DNA dela, conseguiu-se descobrir que ela tinha chances de desenvolver câncer de mama em 87%. E ela optou fazer a retirada preventiva das mamas, ovários e trompas, porque ela possuía mutações nesse gene aqui, BRCA1. E tendo essas mutações nesses genes, BRCA1 e BRCA2, há um aumento muito grande de chance. Então, ela já eliminou essa chance de ter câncer nesses ambientes aqui, nesses lugares. Claro que ela pode ter câncer em outro campo. Ela pode ter uma leucemia, ela pode ter um câncer de cérebro, mas nessas regiões ela não vai ter mais. E ela tem muita chance, ela tem vários filhos, então ela tem a vida dela para viver. Então, veja como o diagnóstico molecular ele é poderoso. Ele pode literalmente mudar a vida de uma pessoa. Então, vamos ver quais são os passos dessa técnica para vocês se apropriarem dela. A PCR é especificamente essa daqui. Aqui é a PCR, tá? Mas antes de a gente fazer a amplificação desse DNA, a gente tem que adquirir esse DNA. A gente tem que extrair esse DNA de uma célula. Depois de extrair, a gente amplifica
Depois de amplificar, a gente identifica ele através de um método chamado eletroforese, que eu vou explicar para vocês o que é. Depois a gente vai interpretar esses dados enquanto cientistas e vai passar o diagnóstico final. Eu vou usar para explicar para vocês esses 3 laboratórios virtuais aqui. É nesse endereço aqui, se vocês quiserem ver depois, é só habilitar o Flash Player, learn.genetics.utah.edu, é da Universidade de Utah, é um centro de enfim, entendimento aí muito interessante, ainda tem outros como citometria de fluxo, não sei se Bárbara já chegou a falar com vocês sobre isso, ou outro professor, mas enfim, a gente vai entender agora essa parte mais biologia molecular da coisa. Então, vamos lá. Vou abrir para você. Em Learn Genetics, vocês vão entrar no site. Ele também é todo em inglês, né, gente? Se apropriar da língua inglesa é muito importante hoje em dia, porque os melhores conteúdos estão em inglês. Então, se eu fosse dar uma dica para vocês, seria essa. Estudem inglês enquanto vocês podem, para quando vocês chegarem na profissão de vocês já terem, né, isso muito bem fundamental. Eu não estou vendo aqui como é que eu faço para deixar bem grande, mas eu vou aumentar aqui. Vou diminuir um pouquinho. Tá dando para ver direitinho, pessoal? Me dá só um feedbackzinho. Beleza. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver como é que se faz a extração do DNA. Ele vai só mostrar para a gente que o DNA ele pode ser extraído de diferentes fontes. Do intestino do pezinho, de cadáveres, para análise forense, né, para identificação de corpos, não serve só para diagnóstico molecular de doenças infecciosas, não. Serve para identificar qualquer caso suspeito de alguma coisa, né, inclusive de crimes, aí, identificação do DNA das pessoas, do sêmen, tudo. Então, tem essa plasticidade, essa técnica. Como é que se faz, pessoal? Aqui a gente vai ver que dentro da célula tem um núcleo, dentro do núcleo a gente tem um cromossomo, dentro desse cromossomo a gente tem os filamentos de DNA que estão enovelados com estonas, né? E temos também as bases nitrogenadas, correto? Aqui a gente está falando de uma célula eucariótica, tá, pessoal? Lembrem-se sempre que a célula procariótica, ela não tem esse envoltório. O DNA dela é meio soltinho ali no citoplasma. Só para vocês não esquecerem e não confundirem. De onde é que vai se retirar dessa pessoa para a gente fazer análise do DNA? De células da boca, tá? Células da boca que estão sempre aí sendo perdidas aí, assim como nossas células da pele. Células da mucosa. Por isso que quando vai fazer teste de paternidade, só precisa passar um suavezinho assim na bochecha, na parte interna da bochecha. Então, primeira coisa que ele vai fazer, eu estou mostrando, pessoal, a técnica, tá bom? Eu não estou mostrando isso para o diagnóstico de uma doença infecciosa em si. Eu vou sempre fazer esse chamamento para vocês. Aqui a gente não vai fazer o diagnóstico de uma doença infecciosa. Aqui a gente está estudando uma técnica que é utilizada para o diagnóstico de doenças infecciosas. Então, toda vez que eu falar agora sobre PCR, vocês já sabem que é dessas técnicas que eu estou falando. Então, a gente vai coletar as células da bochecha, depois vai abrir essas células para que o DNA seja libertado, né, para que ele fique lá, vamos dizer assim, disponível para a gente analisar. A gente vai separar esse DNA dos outros debris celulares, porque quando a gente causa lise em uma célula, tudo que está dentro dela explode, né? E a gente quer analisar DNA, a gente não quer analisar outras coisas. E depois vai concentrar esse DNA.
Então, quais são os equipamentos que a gente vai precisar? Vamos precisar aqui de um banho-maria, de uma centrífuga, de micropipetas. Aqui são os adaptadores da micropipeta, aqui as ponteiras. Vamos precisar de um suave. Aqui a gente tem os microtubos e aqui algumas soluções que a gente vai precisar. Aqui é o banho-maria. E aqui, ó, uma solução de lise, uma solução concentrada de sal, um tampão, álcool etanol e álcool isopropílico. E aí, cada um desses reagentes vai ter uma função. Vamos passar o suavezinho aqui na boca do rapaz. E vai colocar nesse microtubo, que também é chamado de Eppendorf. Ele só está mostrando aqui que as células foram capturadas. Depois, o que faremos? Colocaremos aqui dentro, né? Pega-se a micropipeta e coloca primeiro a solução de lise. Por quê, pessoal? Para a gente ter acesso ao DNA que está dentro da célula, a gente vai ter que lisar essa célula, correto? Depois que a gente lisar essa célula, a gente precisa colocar no banho-maria. E colocar essa solução de lise, a gente tem que colocar no banho-maria, porque isso vai fazer com que o processo ocorra ainda mais rápido. Então, a célula vai se quebrar e a gente vai ter acesso a quem? Ao DNA. É importante, pessoal, que a gente utilize também outros reagentes chamados proteinases. Isso para células eucarióticas, para quebrar essas estonas. Como as células procarióticas não estão enoveladas em estonas, não precisa colocar. Agora, o que é que ele vai fazer? Vai tirar daí e vai utilizar uma solução concentrada de sal, né? Para ajudar aí na separação entre o DNA e os outros debris celulares. Porque a gente vai ver que dentro desse tubinho, a gente tem um monte de coisa. Mas o que é que a gente quer? Só o DNA. Essa solução salina, ela vai ajudar a que o DNA ele fique todo juntinho, pela compatibilidade e incompatibilidade de cargas. Depois a gente vai colocar na centrífuga. Vamos colocar no outro lado da centrífuga outro tubinho para balancear a centrífuga, senão não funciona, não dá certo, estoura tudo. Centrifugou, o que é que vai acontecer? As proteínas e as outras coisas que estavam naquela célula vão ficar todas no fundo, porque elas são mais pesadas pela força centrífuga. O que é mais leve, que é o líquido e o DNA, vão ficar aqui em cima. O que é que a gente vai fazer? Vai tirar essa parte líquida e deixar essa sujeirinha aqui embaixo. Agora, a gente vai utilizar o álcool isopropil. Esse álcool isopropil, pessoal, vai ajudar... Ai, meu filho. Vai ajudar a gente deixar o DNA todo unido. Geralmente a gente usa esse álcool isopropil geladinho. Ele está disperso, ele vai ficar em grumos, em gruminhos assim. Nesse ponto, a gente não consegue ver, óbvio, o filamento de DNA de fita dupla, mas a gente consegue ver como se fosse um algodãozinho. Eu acredito que vocês fizeram alguma técnica parecida com isso lá em CEF, com morango, alguma coisa desse tipo, porque é muito comum os professores fazerem isso quando estão dando a aula de célula. Então, agora a gente vai centrifugar, só para a gente ter o concentrado. Todo o DNA ficou no finzinho do tubo. Vamos tirar esse álcool e vamos ressuspender ele ou deixar ele secar e guardar na geladeira. Agora que a gente tem o DNA que a gente quer utilizar, pessoal, a gente vai ter que fazer o quê? Amplificar.
Nós temos que aumentar a quantidade desse DNA para a gente poder estudar ele, tá certo? Então, agora a gente vai para outro laboratório virtual, que é o de PCR de fato. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Beleza. Aqui ele vai fazer essa revisãozinha, né, de que dentro da célula tem um DNA e que nós precisamos de várias moléculas desse DNA para fazer a análise. A gente precisa amplificar isso. Esse DNA ele pode ser encontrado no bulbo capilar, por exemplo, e em outras, todas as células a gente pode encontrar DNA, tá? E aqui ele vai mostrar alguns reagentes. Primeiro reagente que a gente vai ver é esse DNA que foi extraído, que a gente acabou de extrair, tá? A gente vai pegar esse DNA e vai colocar num tubinho pequenininho, que é o tubo da própria PCR. O que depois a gente vai fazer? A gente vai colocar os primers. Nossa célula, ela já tem os próprios primers dela, né? Para ajudar a iniciar, os iniciadores da polimerase. Porém, o tubinho não tem. Então, a gente tem que colocar tanto o primer de um lado quanto da fita molde e da fita reversa, né? Colocamos os dois primers e agora a gente vai colocar os nucleotídeos. Lembrando que os nucleotídeos eles vão ajudar a formar as novas moléculas de DNA. Sem eles, a gente também não tem atividade. E temos também a DNA polimerase, que é quem vai transformar esses nucleotídeos que estão soltos em novas fitas de DNA. Nós vamos colocar esse tubinho dentro de um equipamento chamado termociclador. Esse termociclador vai esquentar e esfriar esse tubinho em diferentes ciclos. A sequência que a gente quer amplificar é essa, tá? O primeiro ciclo vai ser um ciclo de maior temperatura. O primeiro estágio vai ser entre 95 graus. Lembrando daquela característica de Kary Müller, que a gente vai abrir essa fita aqui para poder ter acesso a um molde, para fazer a autoduplicação semiconservativa. Abriu-se a fita, os primers que são complementares a essa sequência vão se anelar. Para que isso ocorra, a temperatura tem que diminuir para 50 graus. Depois, a DNA polimerase, que tem uma temperatura ótima a 72 graus Celsius, e vocês sabem que toda enzima funciona numa temperatura ótima, específica, essa enzima aqui vai começar a funcionar e vai começar a pegar esses nucleotídeos que estão branquinhos aqui, dispersos, e formar uma nova molécula. Esse ciclo, ele vai se repetir milhares e milhares de vezes, esse ciclo de temperatura, até que a gente tenha várias e várias moléculas iguais àquele DNA que a gente quer trabalhar. Isso vai acontecendo de forma exponencial. E a gente vai conseguindo produzir os nossos fragmentos de interesse. Até que a gente vai ter um monte de fragmento e vai conseguir ter esse volume de DNA para a gente poder estudar. E o último passo é a gente visualizar isso em eletroforese. Vamos entender um pouquinho como é essa eletroforese. Vocês têm, pessoal, alguma dúvida? Até agora?
Ótimo. Então, vamos entender como é que a gente vai visualizar esse DNA, porque até agora ele está dentro de um tubinho e a gente não consegue saber se a nossa sequência de estudo foi amplificada, se aquele DNA daquele micro-organismo está presente ali. Até agora a gente não sabe, a gente só sabe que tem um monte de DNA lá dentro. Esse princípio, ou essa técnica, ela tem como princípio de que diferentes fragmentos de DNA têm diferentes pesos moleculares, tá? Existem fragmentos de DNA que são amplificados, que são menores, uns que têm tamanho médio e uns que têm tamanho maior, que estão todos dentro daquele tubo que a gente fez a amplificação. Fizemos a extração, depois fizemos a amplificação e agora vamos visualizar. O que é que vai acontecer, pessoal? A gente vai precisar de uma plataforma, de uma superfície, de uma matriz chamada gel de eletroforese. Esse gel, ele é de agarose, é muito parecido com o agar, tá? É um polímero também. Esse gel, ele é cheio de buraquinhos. Então, ele funciona como uma peneira molecular. Ele vai filtrar esses DNAs. Quando a gente vai construir esse gel, a gente constrói com esses pocinhos aqui. Aqui são buraquinhos. É nesse buraquinho que a gente vai colocar aquele DNA que a gente acabou de extrair. Depois, através de uma corrente elétrica que é colocada aqui, o DNA ele vai se mover por esse gel. Percebam. Colocamos aí as alíquotas, né? Com o DNA, as amostras. E nós vamos submeter esse gel a uma corrente elétrica, com dois polos, um polo positivo e um polo negativo. Levando em consideração que em pH neutro, a molécula de DNA, ela tem carga negativa, por causa dos radicais fosfato que a gente falou no início, a gente vai conseguir atrair essa molécula que é negativa para o polo positivo. E essa etapa é chamada de corrida eletroforética. O que é que vai acontecer? Ó? O DNA ele vai perpassar por todos esses buraquinhos que tem nesse gel. O que é que vai acontecer? Aquelas moléculas que são menores, aquelas moléculas que são mais fáceis de percorrer este caminho, quando elas são atraídas pela carga elétrica, elas vão ficar mais próximas do final do gel. E aquelas moléculas que são maiores, elas vão ficar mais perto do poço, as intermediárias no meio. Isso é importante porque quando a gente faz uma análise desse gel, que a gente vai visualizar esse DNA em forma de bandas, a gente consegue predizer mais ou menos qual o peso molecular desse fragmento. Então, vamos dizer que a bactéria que nós estamos tentando identificar tem um peso molecular intermediário. Então, esse peso molecular vai ser utilizado como referência, como se fosse uma régua molecular, para a gente identificar se naquela nossa amostra tem ou não aquele DNA que é característico daquele patógeno. O peso molecular vai nos ajudar. E a distribuição desses fragmentos no gel vai nos ajudar também. Depois que a gente fizer essa corrida, isso aqui vai ser revelado com luz ultravioleta. Então, vamos fazer o experimentozinho para vocês verem. Aqui ele vai mostrar o que é que a gente vai utilizar para fazer o gel de eletroforese. A gente vai utilizar o polímero, que é a agarose, que também é extraído de algas marinhas, um frasco, um molde, um pentezinho para a gente deixar aqueles pocinhos e um tampão.
Então, o que é que ele vai fazer? Vai pedir para eu colocar aqui. A gente vai colocar a agarose, vai colocar, dissolver na solução tampão. E vai colocar no micro-ondas. Assim como o agar, ele precisa de temperatura para poder ativar a polimerização. A gente vai colocar esse agar liquefeito, esse agarose liquefeita no molde para deixar ele quadradinho. E vamos colocar esse pente para a gente ter espaço para colocar as nossas amostras. Depois a gente retira esse pente e coloca esse gel numa solução tampão imerso dentro de uma cuba de eletroforese. É essa cuba que vai proporcionar essa passagem de corrente elétrica. Vamos botar primeiro aqui o líquido, depois vamos colocar o gel. Depois que a gente colocar o gel, a gente vai colocar as amostras. Aqui é a amostra, aqui é o padrão de peso molecular que você vai utilizar, porque você já sabe mais ou menos quantas quilobases, que é a quantidade de bases nitrogenadas, você vai ter, né? Porque você está procurando um fragmento específico. E tem esse tampão aqui, que é um tampão de corrida, para a gente ver que o DNA de fato está correndo. A gente não vê as bandas que são formadas, mas a gente vê que o azulzinho está mudando de lugar. Está correndo mesmo. Então, o que é que a gente vai fazer? Vai pegar aqui, vai colocar na amostra esse corantezinho. E depois vai colocar no gel. No pocinho. Colocou no pocinho, agora a gente vai pegar o padrão de peso molecular. Esse padrão vai nos ajudar a predizer qual o tamanho desse fragmento, né? Aqui a gente vai agora ajeitar os eletrodos para que essa corrente elétrica comece. Quando essa corrente elétrica começa a passar, a formação de bolhas. Então, você sabe que, de fato, está acontecendo, né, a passagem da corrente elétrica. E aí, esse DNA, ele vai começar a correr. E vai formar bandas, que são os lugares onde ele fica concentrado nesse gel. Ele vai sempre correr em direção ao polo positivo, tá? Os opostos se atraem. Como é que a gente vai visualizar esse DNAzinho que está em banda? A gente vai colocar ele numa solução de brometo de etílio, que é um reagente intercalante de DNA, e ele é fluorescente à luz UV. Então, a gente vai colocar aqui. E onde tiver DNA, esse brometo de etílio, ele vai se fixar. Lembrando que esse brometo de etílio, ele é altamente cancerígeno. Depois a gente vai revelar esse gel num equipamento chamado transiluminador UV. Esse transiluminador, pessoal, vai incidir aqui nesse gel a luz ultravioleta. Como o brometo de etílio que a gente já passou aqui, que está ligado ao nosso DNA, ele fica brilhante na luz ultravioleta, a gente vai conseguir ver as bandas de DNA. Então, a gente vai ver mais ou menos assim, ó. E aí, baseado no padrão de peso molecular que a gente pode predizer mais ou menos qual é o tamanho do fragmento. Quando a gente prediz o tamanho desse fragmento,
a gente consegue ver, olha, eu estou buscando um fragmento de mais ou menos 6.000 pares de bases. Então, se eu tenho esse fragmento aqui, então é possível de que aquela bactéria que eu estou estudando esteja naquela amostra. Então, isso aqui é um indicativo muito importante. Depois dessa técnica, ainda pode-se fazer outras, como sequenciamento disso aqui. Mas não é o foco da nossa aula hoje. O foco era basicamente vocês entenderem a técnica de PCR e vocês entenderem também os outros passos, né, que estão relacionados a ela. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Eu sei que vocês estão extremamente cansados. Por isso que vocês estão só assim, ó, tranquilo. Pronto. Então, a prova prática, eu ainda não fiz, não elaborei. Mas eu vou trazer questões que estão relacionadas aos procedimentos que vocês viram, né? E posso trazer questões de, por exemplo, por que essa prática não funcionou? Por que esse resultado é inconsistente? Ou para que serve essa técnica, né? Claro que não vai ser tão simples assim. Mas eu vou trazer aspectos mais práticos e que estejam contextualizados com a realidade de vocês. E aí vocês estudam esses materiais, estudam as aulas, estudam alguns capítulos. Se vocês não encontrarem capítulos sobre biologia molecular, depois vocês podem me dizer que eu posso passar algumas coisas para vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Essa é a nossa última prova prática, ou a última aula de procedimentos práticos e a nossa penúltima aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre fungos e vírus, e aí vai ser a minha despedida do módulo, tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Olha, esses procedimentos vocês vão conseguir encontrar num livro chamado, porque eu deixei ele lá na minha mesa. Práticas de microbiologia, que tem lá tem lá no laboratório. É um verdinho. No laboratório não, na biblioteca. Deixa eu só parar de gravar aqui rapidamente.